Oi, eu sou a Regina, convidada da G7 para fazer parte do G7 Talks. Muito feliz porque estou fazendo parte desse projeto icônico e belíssimo que é o Ícaro Casa Terra. E nesse episódio nós vamos tratar de um assunto muito importante porque diz respeito à emoção, à alma, ao bem-estar, à saúde e tudo que a luz pode ser capaz de ser um elemento de transformação do bem viver, do bem morar e do bem-estar, justamente por conta de todas as suas nuances, digamos assim, baseadas na luz natural, né, no ciclo circadiano, e o quanto a luz pode transformar o bem-estar da gente através de um projeto bem elaborado, focado no bem-estar e na saúde. Espero vocês para assistir conosco esse episódio completo. Bom, novamente, então, bom dia a todos. É uma alegria receber todos vocês aqui na G7, para essa edição da G7 Talks, que é um espaço que foi criado para ampliar repertórios, provocar novas perspectivas e aproximar pessoas que, como a G7, estão transformando a forma de pensar na saúde, no bem-estar, arquitetura, negócios e, principalmente, na maneira como queremos viver. Regina Bruni é a fundadora do Regina Bruni Professional Lighting. Está prestes a fazer 40 anos de atuação em Lighting Design. Ela desenvolve concepções luminotécnicas para projetos de arquitetura, paisagismo, interiores e com uma sensibilidade extraordinária, precisão técnica e trazendo bem-estar para o dia a dia das pessoas. A Regina trabalha com a luz como um elemento estruturante mesmo na arquitetura, que é capaz de transformar a percepção dos espaços, de valorizar os materiais e de promover experiências muito mais humanas. Hoje ela está trazendo todo esse repertório e sensibilidade para a G7 no projeto do Ícaro Casa Terra. Regina, é um prazer, seja muito bem-vinda ao nosso G7 Talks. Obrigada, Lê. Ju, eu hoje estou com Lê. Bom, a Juliana é um amor antigo, que a gente já se conhece há muitos anos aí, de alguns trabalhos juntos. Mas obrigada pelo convite, a G7, toda a equipe, obrigada a vocês pela presença. É sempre bom falar de luz, mas eu falo mais de emoção do que de luz. Garanto que vocês todos estão se sentindo melhores e mais felizes e se sentindo, né? Porque hoje a gente não está com chuva aqui, a previsão era essa e agora a gente tem até um solzinho. Isso o que é? A gente está na mesma hora do dia, tudo certo, mas a luz lá de fora mudou, né? A gente tem o brilho do sol e tal, então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, do quanto a luz interfere no nosso bem-estar e na nossa saúde. O fato de estar falando isso aqui na G7 tem um sentido até maior, porque é uma prerrogativa da marca, da empresa e dos fundadores da G7, dos sócios. Eles realmente prezam muito esse conceito, né, de vender saúde e bem-estar muito mais do que metro quadrado. Conversando com as meninas aqui, eu sei que tem vários de vocês que são corretores de imóveis aqui. E eu tenho ido em algumas imobiliárias falar justamente sobre isso. Curitiba hoje está brindada com muitos projetos bacanas, né? Vocês têm um repertório de bons projetos e bons produtos para vender. Só que sempre a pergunta é essa: quanto custa o metro quadrado? Mas será que é isso mesmo que faz o cliente decidir entre comprar um imóvel ou outro? Isso, na verdade, a gente está naquela base assim, de conversa que todo mundo fala assim. Então, eu acho que vocês que estão com esse produto na mão, e outros também bacanas que existem na cidade, precisam pensar em alguma coisa de uma abordagem diferente, aonde realmente eu vou imprimir a minha marca, porque outros corretores vão estar atendendo também, mas como eu vou imprimir a minha marca para fazer com que fique no subliminar do cliente, que ele pode não perceber que é aquilo, mas que faz a diferença na decisão da compra. E isso é através da emoção, é através do sentimento.
E eu vou contar um segredo para vocês. A luz é que faz o elo entre a arquitetura linda, entre o projeto de interiores maravilhoso, entre um paisagismo impecável. Tudo isso a gente tem aqui. Mas se a gente não tiver uma luz bem calibrada e bem intencionada para traduzir a alma disso tudo que cada profissional quer implantar nesse projeto maravilhoso do jeito que ele é, vai ter o quê? Uma disrupção, uma coisa dissonante, um contraste, uma quebra daquele fluxo natural. E isso gera um incômodo aqui dentro. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, o bem viver, o bem morar, o se sentir bem, aquela coisa que você está vindo nesse trânsito danado no final do dia, que você já está, porra, que saco, mas eu vou chegar lá, vai ser um oásis, eu vou, né? E você tem ali uma luz cheia de friso, cheia de coisa, um negócio nervoso, né? Onde a luz é percebida e não é sentida. Isso tudo vai te... né? Diferente daquele lugar que você chega e diz: ai, cheguei no meu paraíso, cheguei no meu porto seguro, cheguei na minha casa, no meu lar, né? Porque o lar tem a outra percepção que não é só da casa física. Então, a gente tem sempre que esquecer o metro quadrado, né? O que a gente vai gerar valor para o que custa? Claro, tudo custa, mas a gente realmente precisa ter um insight maior. E a saúde, não só do bem-estar, de uma luz bem planejada e tal, a gente também tem que falar de outra coisa que eu acho antes de começar, é no luxo hoje. Qual é o verdadeiro sentido do luxo, né? É aquilo que é intangível, ele não é percebido, ele é sentido também. Então, a luz é assim. Eu sempre falo, eu não tenho meu ego no pé, eu não quero aparecer de jeito nenhum. É aquela luz que você não percebe se está acesa ou não, né? É essa luz que você pode estar sentado aonde quiser e não tem nada te incomodando, né? Esse é um exemplo. A gente fez esse projeto lindo aqui, está tudo lá por trás. Ai, mas ia ser tão legal se a gente pusesse uma tela tensionada aqui embaixo. Mas ninguém precisa ver que a tela é tensionada, mas a gente tem como se fosse umas clarabóias do sol entrando por entre esses brises, que fica uma coisa bacana. Então, essa falta da pretensão em ter uma luz quieta, silenciosa e que faz todo esse elo de todas as disciplinas. O que eu trouxe aqui, que é uma coisa assim que talvez vocês nunca tenham percebido, hoje a gente vai falar basicamente mais na questão da saúde, do quanto a luz influencia na nossa saúde e bem-estar. Por isso eu falei do dia de sol e não do dia de chuva, né? As estações do ano, a gente percebe o mundo através da visão, mas a gente sente o mundo através dessas sensações, né? A gente no inverno, aqueles dias que a gente tem aqui, quando olha lá no celular, pô, a semana toda de chuva, ai que saco, não sei o que e tal, né? Aí abre um sol. Então a gente percebe tudo isso culturalmente diferente. Então, por isso, no Japão é aquele pessoal todo tranquilo, zen. Como é que é a luz lá, né? É uma luz difusa através das folhas de amoreira, daquelas divisórias, as luminárias do Noguchi, lindas, né? Sempre com essa luz filtrada, essa luz horizontal que tira todas as nossas sombras, não é a luz dura. Assim é a personalidade do japonês, né? Vai lá nos árabes, que agora a gente está usando muito essa mania do muxarabe, né? Tudo recortadinho e tal, daí joga uma luz, aqueles fragmentos de luz que acontecem no chão, né? Nas mesquitas, seja lá o que for que a gente visita. É um povo mais nervoso, né? Já é um povo mais... Então, a luz também é isso. Por que será que... Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Fiat Lux, né? Ele criou a luz primeiro. Então, ela é a fonte da vida. Então, a gente pode chegar, quando você está passando por um problema terrível, eu vou encontrar uma luz no fim do túnel, não é tudo que a gente quer? A gente fala isso. Então, é a luz de novo. Quando a gente morre, que a sua passagem encontre a luz, né? Porque a gente vai para a luz, a gente veio dela e vai para ela. Isso tudo é só para vocês perceberem o contexto. Projeto de iluminação é uma bobagem, de arquitetura, de interiores, do paisagismo, e a luz às vezes fica ali. Não, nem contratei um luminotécnico, digamos assim. Agora estou fazendo meu merchan aqui. Não é o caso deles, mas é assim que as pessoas pensam, né?
Mas se não fosse a luz, nada disso era percebido e nada disso era valorizado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, que é uma coisa que talvez vocês não tenham muito, ninguém para contar isso, mas a gente fala. Então, aqui, olha, esse é o nosso Ícaro aqui. A arquitetura instiga sensações e o seu interior acolhe, mas é a luz que faz o elo. Ela abraça, ela envolve, ela encanta e emociona. Afinal de contas, o que é? Essa é uma fala minha desde sempre. O melhor projeto de iluminação você não vê, você sente. Isso, gente, eu falo há 40 anos. Hoje se fala num luxo quieto, mas eu já prego isso há muitos anos, na verdade. E não é mentira, não. Eu agora faço 40 anos mesmo, de ano que vem. Então, o que a gente resgata? Qual é o nosso ponto de partida de tudo? É a emoção, a memória afetiva, o bem-estar, o conforto. Hoje, gente, eu sempre bato nessa tecla. O LED veio há décadas atrás para bagunçar toda a carinha da luz de todas as casas, aquela luz branca, aquela luz agressiva, aquela luz... Mas hoje a gente tem um LED da mesma temperatura de cor da lâmpada incandescente. Vocês jovens aqui talvez não tenham tido muito, mas eu vim de uma época em que a luz do abajur, e eu ainda acho que a luz do abajur é a luz mais importante de qualquer projeto. O teto é só para acentuar detalhes, mas o que ilumina são as luzes difusas, tira as sombras de olho, de pescoço, deixa a gente mais bonito. Quem não quer, né? E sempre num processo estratégigico de bem-estar, de sustentabilidade e de inovação. Então, a gente, enquanto técnico que faz isso, quer dizer, eu vou em todas as feiras, vou estar, né, mundo afora, para trazer o que tem de melhor. Hoje, eu consigo fazer iluminação com um furinho de luz que é menor do que o diâmetro da ponta do meu dedo. E ali é que sai a luz, para que ela seja realmente subjetiva e não seja percebida. Então, a gente parte aqui de algumas inspirações, que é a própria luz, né? E essa luz está invocando Deus também, né? Que é a luz do fogo, que é a luz do bem-estar, né? Todo bebê que nasce, eu dou uma luminária de presente, que à noite tem um negocinho que coloca que a luz fica vermelhinha. E hoje mesmo eu recebi, que eu fui a semana passada visitar, e dizendo, tia, você não acredita como o Antônio está dormindo bem, que é uma coisa... Por quê? Porque é a luz que aumenta a produção da melatonina. Então, é o que faz a gente desligar da agitação do dia. Então, o fogo, né? A nossa referência. O pôr do sol. Isso está aqui para fazer a gente entender que hoje os empreendimentos de alto padrão e que realmente vendem saúde para as pessoas precisam entender que nos ambientes de longa permanência, nos ambientes de wellness, de fitness, de ginástica ou até de um ambiente sofisticado de salão de festas, precisa oferecer para o cliente uma luz do entardecer à noite. Agora, de manhã, não. Um médico que vai entrar num centro cirúrgico às 7 horas da manhã e às 5h30 vai fazer ginástica, se ele tiver essa luz, ele já sai assim, né? Então, precisa ter uma luz que aumenta a produção de cortisol. Isso é ciência, né? É ciência mesmo. Então, não é por acaso, não é modismo. A outra questão que a gente vai falar também é do Dark Sky. Então, hoje já existe muito a questão do respeito aos seres vivos. E os seres vivos não somos só nós. É o passarinho, é a minhoca, é a abelha. Enfim, são os seres que fazem, né, a polinização das flores. Enfim, o habitat, né, vivo desse nosso mundo. E a gente precisa enxergar o céu, enxergar as estrelas, enxergar a lua, né? E com uma luz férica, eu fico assim, um absurdo que hoje se coloca a Prefeitura de Curitiba, se tiver alguém da Prefeitura aqui, eu falo a crítica, ficam pensando em fazer o Times Square da cidade. Aquele mundo de luz, aquilo é um absurdo. Nova York fez isso há 500 anos atrás, quando talvez não se tivesse essa consciência. E os postes, teve agora um empreendimento que a gente fez, que é numa rua sem saída, e a consultora me pediu, Regina, a gente tem que especificar os postes. Aí eu especifiquei, não passou, porque a norma da prefeitura é 4.000 Kelvin, tem que ter altura de tanto, um fluxo de tanto. Eu falei, gente, para que isso? Está tudo errado.
Por quê? Porque à noite as luzes, daquela época que a gente tinha o vapor de sódio nas estruturais, se a gente voltasse àquela época, a gente estava mais certo do que hoje, quer dizer, a evolução evoluiu, digamos assim. Enfim, mas esse é o chamado Dark Sky, a gente vai falar um pouquinho, e isso a gente vai fazer com que esse habitat natural, que quem tiver a felicidade de vir morar aqui vai ter isso no seu próprio domínio, levado às últimas consequências do bem-estar e da saúde, não só a nossa, como do meio ambiente também. E é isso, luz e bem-estar, né? Então, é toda essa... E a inspiração é a natureza. Eu sempre falo, a luz é tão importante quanto a própria sombra. Para entender isso, passe uma tarde no parque, uma tarde, né, que tem um ventinho, aquela projeção das sombras que fazem, né, aquele movimento. Tem poesia, então fazer luz também é trazer um pouco de poesia para o empreendimento. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Isso aqui é ciência, então vocês tenham um pouquinho de paciência que eu vou passar alguns vídeos para vocês entenderem que não sou eu que estou falando e não é ninguém que está falando, é o que acontece na questão prática. A gente hoje fala muito nas questões, né, do autismo, do TDAH, de uma série de coisas. Muitas vezes essas crianças podem estar tendo problemas por conta de uma luz errada até numa sala de aula. Foram usadas numa sala comum de primeira série, onde várias crianças hiperativas são notadas, especialmente um menino em primeiro plano. "90 dias após as lâmpadas fluorescentes brancas comuns serem trocadas por novas de espectro total com proteção contra a radiação, houve uma melhora notável e o menino extremamente hiperativo se mudou voluntariamente para a primeira fileira. Ele levanta a mão para participar e agora está no quadro negro envolvido nas atividades da sala. Antes da nova iluminação, esse menino tinha sérias dificuldades de aprendizagem, mas aprendeu a ler em 90 dias após a instalação. Observou-se também uma melhora geral no comportamento e desempenho acadêmico de toda a turma. Contudo, há outros fatores que também devem ser considerados. As implicações dos efeitos biológicos da luz e radiação, observados por fotografia time-lapse, são evidentes. Então, gente, isso é fato, é realidade, é ciência comprovada. Então, a gente precisa tratar da luz com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. E isso vem também de encontro a fabricantes não normatizados, a produtos não normatizados, a lojas e vendedores que vendem uma ideia de que é a mesma coisa e não é, porque no Brasil não tem essa normatização. Então, são coisas que a gente realmente tem que levar em conta. Essa é uma estação de trem em Munique, na Alemanha. Desenhada, era uma estação que tinha o maior índice de criminalidade, isso há muitos anos atrás, em Munique, porque era uma estação pequena, né, só com um trem de um lado e de outro, e esse volume central totalmente no escuro. E aí o que acontecia? Muita criminalidade. O Ingo Maurer, eu não sei se vocês conhecem, morreu ano passado, é o poeta da luz, é aquele que desenha aquelas luminárias, uma que chama Porca Miséria, que é um monte de xícara e prato quebrado, pendurado, assim, que tem uma luz. Enfim, era um artista e sempre tratou a luz com muita poesia. E isso foi feito na época, isso tem talvez uns 25 anos, 30 anos, onde ele desenvolveu a ideia de ter o cocum, quer dizer, que seriam aqueles como é que é em português? Ninhos, né? Uns nés de luz, como é uma estação muito comprida, então com a parte interna dele sempre com uma luz meio fosforescente, com mudanças de tonalidade, começava no amarelo, tinha o vermelho, tinha o verde, ia para o azul, para quebrar o ritmo, para não dar aquela sensação se você pega o trem no começo e tem que ir lá para o final para andar aquilo tudo, e trazer um pouco dessa percepção da luz abraçando a parte de cima. Mudou completamente a história criminal dessa estação. Então, por um simples projeto de iluminação bem feito, com esse intuito. Então, esse é um exemplo só para vocês visualizarem.
e que nos faz chegar aqui agora no ciclo circadiano. Isso é uma coisa que se fala muito hoje, mas a gente precisa ter uma consciência de que realmente a gente vive isso todo dia e isso muda de acordo com as estações do ano, né? Porque a luz do verão, a luz do inverno, enfim. Eu sempre digo que a luz do outono é a luz mais linda, né? O pôr do sol do outono, reparem, o pôr do sol de maio e junho é uma coisa deslumbrante, que é justamente por conta da inclinação do céu. Mas o nosso ciclo circadiano ele não muda. Então, a gente tem momentos de produção de hormônios que é a luz que faz isso. Hoje eu brinco que para incorporadores, o subsolo, que era uma área que não tinha valor, hoje a gente consegue agregar valor, e eu vou dar um exemplo de um filminho meio longo, mas eu acho que vale a pena a gente ver, de um projeto que foi todo desenvolvido num subsolo que não tem nada de luz natural, e que a luz é que faz isso. É justamente por causa desse ciclo. E esse ciclo não é só do ser humano, é de todos os seres vivos. Por isso que esse movimento do Dark Sky, que é o cuidado que a gente vai ter iluminando esse jardim lindo que vocês estão vendo aqui, que terá aqui no Ícaro Casa Terra, com esse respeito, onde vocês vão ver luzes de 1800 Kelvin, ela é quase um âmbar, porque a gente dorme, para dormir o melhor é a luz vermelha, lembra daquele abajurzinho? Tirar totalmente o espectro azul. Hoje a gente consegue porque o LED já tem essa tecnologia. Há anos atrás não conseguia. Justamente por causa disso. Então, veja, vocês já leram ali, né? Então, é a produção do cortisol, é a produção da melatonina, a supressão do outro. Se teu cortisol está muito alto, você não vai conseguir dormir, né? Então, a luz ajuda a dar essa calmaria, digamos assim, e é isso que a gente busca em alguns ambientes de longa permanência aqui nesse empreendimento, que esse é aquele luxo que ninguém percebe, mas é o verdadeiro luxo, que é o que agrega valor na vida, né? E no bem-estar de quem ali for morar, né? Não é porque tem a cadeira de tantos milhões e o piso de... Tudo é bacana, mas o que realmente faz a diferença é isso aqui. Então, isso aqui é só para mostrar, porque aqui é uma imagem das horas do dia desse escritório, que é de uma criptomoeda, o escritório chamado Hashdex, no Leblon, numa esquina maravilhosa, mas que realmente você desce lá a escada, vai no subsolo, tem planta que linda, tem flor que nasce, tudo em função da luz. E não só isso. O mundo financeiro é complicado, né? Às vezes acontece lá uma crise que o troço despenca da hora para outra. Então, tem as salas de descompressão e as salas de crise. E essas salas, naquele momento, elas mudam de luz justamente para dar uma baixada, diminuir o cortisol, né? Para as pessoas poderem estar mais bem colocadas, digamos assim, para poder tomar decisões importantes. Decisões importantes, imediatas, mas exatamente isso que a luz faz essa diferença. Eu acho que é o próximo, né? Tenham paciência, tem 4 minutos, quase 5, mas eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que... São depoimentos reais de quem trabalha lá. Diminui o café, é uma coisa impressionante. O projeto foi implementado assim, no momento que realmente eu realizei as mudanças da empresa. Então, assim, isso até coroou um momento novo aqui, né? Me parece que o pessoal chega mais cedo, chega com mais gás, assim, de manhã. Eu tô rendendo realmente mais rápido. Tá sendo essa a minha experiência. Cara, eu acho que na hora que você chega, você tem uma sensação de game on, assim. Desde o começo do dia. A atenção da galera melhorou. E, tipo, nota no dia. Como é que é ânimo? E parece que eles chegam mais colaborativos, estão trocando mais com os outros. As pessoas estão mais falativas, assim, tá mais agitado, tá mais animado, assim, né? Você vê, as pessoas estão mais engajadas, tá dando um efeito prático, assim, de ganho de produtividade. O retorno do almoço, assim, quando você volta depois de um break ainda digerindo, né?
Assim, sempre é duro voltar. E isso foi uma mudança radical, assim. E eu meio cortei o café, praticamente cortei o café, só que sem planejar. Eu tinha uma necessidade de tomar um cafezinho, uma coisa pra dar um up, assim. E eu não tenho tido também essa necessidade, eu não tenho tomado café. Eu acho que agora a forma como tem sido feito, o ambiente externo influencia menos. Então você tem um desenrolar da tarde para início do crepúsculo mais smooth. Antigamente era mais hard. Pós-almoço, se você voltou e não teve, e teve uma tarde mais produtiva, vamos dizer assim, consumindo menos, né? Você tá com mais gasolina, você tá com mais combustível aí para seguir, entendeu? Eu consigo trabalhar até um pouco mais tarde, estando menos cansada mentalmente. É isso. Acho que 7 e pouco, uma hora assim, a luz dá uma vermelhada, dá uma, tipo assim, uma intensidade, muda a intensidade, cara, é muito engraçado. A gente já algumas vezes eu falo assim, olha, vamos lá. Então é muito bom, cara. O sofrimento de ficar até um estado que ele se reduz. Literalmente serve como um apoio, assim, natural, que você não está sentindo justamente, te dando um gás que você não sabia. Tá, claramente que assim, eu saio daqui mais inteiro do que antes. Eu tenho 2 filhos, né? Assim, e eu chego bem cansada. Nos dias que eu venho pra cá, eu fico bem cansada. E aí agora eu percebo que eu chego cansada, mas ainda tenho um pingo de disposição ali. Ainda tem alguma coisa de mim ali, sabe? Essa é a reflexão, assim, né? Qual é o impacto do ambiente sobre você, né? Eu acho que é tremendo, no fundo. A gente que dá muito menos crédito para isso, né? Porque é tão mais fácil a gente focar no, né? Se vira aí, bicho. Se você tiver que ter saúde, tanto que me entrega e tal. E eu acho que não necessariamente precisa ser isso, né? Com nível de atividade maior faz com que a gente consiga render mais com o mesmo tempo de trabalho. Então acho que a produtividade melhorou. Como a luz do ambiente pode ser tão importante mudar tanto a postura da pessoa que está trabalhando, quanto coisas físicas, quanto a saúde. Então, sabe, eu fui resistente, assim, no primeiro momento, mas era difícil sem conhecer colocar isso na sua prioridade, né? Você tá correndo tanto, você fala, pô, esse cara, assim, é um projeto de luz ou eu vou botar mais em marketing, trazer X usuários pelo site? Isso provou que eu tava errado, cara. Assim, realmente. E eu acho que, assim, de novo, tem um aspecto de saúde, mas tem um aspecto também de performance, cara. Performance melhorou. É num lugar que a gente não tem absolutamente nenhuma visibilidade, nenhuma visão da luz do dia. Seja ela sol, chuva, ainda mais no Rio de Janeiro, que, poxa, os dias são maravilhosos, né? Mas, enfim, eu quis falar tudo isso para a gente falar da questão técnica, de luz, de saúde, de bem-estar, da importância. Diga, meu amor. Então, vamos imaginar que se a gente passasse o dia inteiro, às vezes a gente vai no... Oi. Aqui, tá bom? Que a gente passa aquele dia inteiro na praia, assim, né? Que a gente chega de manhã, então é aquele sol que vem vindo, depois meio-dia aquele sol a pino em cima, que vai ficando aquela luz mais branca, aí depois ele vai criando as sombras, porque aí a gente na praia espera o pôr do sol chegar, e aí é exatamente isso que acontece dentro do escritório. Então, aqui tem um sistema, enfim, de automação, que numa coisa mais sofisticada é ligado ao relógio astronômico, né? Aí
exatamente reproduzindo a luz, a variação da luz no lugar onde isso está instalado. Por exemplo, se aqui a gente colocar isso vinculado ao relógio astronômico, a gente agora está aquela luz, vai ser a mesma luz aqui dentro, né? À noite vai ser, só que aí lá totalmente à noite, claro, lá fora está um breu, aqui não vai ser tudo apagado, mas aí a gente vai ficar naquela luz dos 1800 até 1500 graus Kelvin, que é um âmbar, né, daquele pôr do sol no seu maior ápice. Ou se não, é um outro produto que a gente coloca assim, que de manhã tem uma luz, à tarde, depois do almoço é outra, e à noite outra. Isso se dá muito, é o que normalmente a gente usa num projeto como esse aqui, que quem for fazer uma academia ou spa, alguma coisa de manhã, né, vai estar com uma luz e à noite vai estar com outra. Quem receber num salão de festas para um almoço, né, vai ser diferente da atmosfera de quem receber para o jantar. Então, isso é muito sofisticado. Isso não é questão só de dimerizar, é a questão da modulação da temperatura de cor da luz, que vai desde 1500 Kelvin até 5.500, 6.000, enfim. E aqui a gente chega nesse projeto icônico, maravilhoso, que a gente tem aqui em Curitiba, que é justamente onde a gente está. E eu vou contar um segredo também para vocês em off. A gente está participando do projeto do Norman Foster, na Brava Norte, em Itajaí. E eu, assim, ouso dizer que o Ícaro Casa Térrea, guardadas as devidas proporções de tamanho e tudo mais, está seguindo na mesma toada. Então, isso é um luxo aqui em Curitiba, né? E os clientes de vocês precisam entender que isso aqui é uma joia rara que está sendo implantada aqui em Curitiba com essa queda da água, né? Esse barulhinho da água, a piscina natural que hoje se usa tanto, com chão de areia, com pedras e água corrente, né? Essas varandas com a biofilia muito implantada, né? No core do projeto, né? Olha só, é muito lindo. E internamente, o Alfredinho teve assim uma decisão muito importante. Eu fiquei fã dessa menina e hoje eu estou adorando porque a gente ficou amiga. Hoje eu faço projetos individuais dela fora da... Sabia disso? Já estou fazendo algumas coisas com ela fora. Ela é muito sofisticada, e ela traz esses elementos, né, muito interessantes de arquitetura de interiores, que também será única aqui. Então, de verdade, esse é um projeto único que a gente vai ter. Toda essa área de wellness, isso aí a gente vai ter. Se a pessoa vai lá de manhã fazer uma massagem, alguma coisa, essa luz, ela vai estar, de novo, como a gente falou, numa luz mais fria e tal, onde aqueles hormônios, né, do cortisol e tal, vão estar em franca produção. E à noite vai ser esse relaxamento total, né, da luz mais amornada, como está aí. Eu não posso oferecer isso para o cliente desse padrão de manhã, porque realmente vai dar um contraponto aí, né, no bem-estar. Então, todas essas referências, né, com os cristais, um pouco da misticidade, né, do projeto como um todo, da escolha dos materiais, né, uma piscina, no caso que a gente não tem luz interna, mas são grandes clarabóias no teto que vão estar valorizando. E olha só, gente, esse redário, que aí a gente vai usar a estrutura dele para ser uma luz integrativa ali no meio mesmo, e os caminhos, enfim, toda essa parte de estar beira de piscina, com cúpulas externas, baixas, né? Então, é tudo menos. Por quê? Porque a pessoa vai olhar para cima, vai ver aquela lua linda, as estrelas, né? O reflexo disso. Tem coisa mais bonita do que a gente olhar o mar e ver aquela luz prateada que vai beijando, né, o mar. E aí a gente vê praias Brasil afora colocando aqueles postes enormes com aquela luz branca para o pessoal jogar futebol, sei lá. Cara, não é por aí. E olha só, tá vendo? Então é essa integração que aqui fala tanto da natureza que a gente não pode ir contra a natureza dentro da luz que vai se propor para tudo isso.
É aqui a Casa Terra, onde a gente está, que é um prenúnciozinho, né, desse respeito, digamos assim, né, ao que se tem no meio ambiente. Essas fotos são tão amadoras, desculpa, mas enfim. E é isso, gente. Eu queria era passar um pouquinho para vocês dessa ideia e talvez fazer com que vocês saiam daqui tendo uma percepção da luz diferente de quando vocês vieram e da importância que tem da luz na vida de vocês, no dia a dia da vida de vocês e no ambiente que vocês trabalham. Isso gera, às vezes, um pouco de questão, né? Que chegam na empresa, cara, tá tudo errado aqui, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Na casa da gente, né? Apaga uma luz, acende outra. Nenhuma luz, uma coisa que é muito importante também, isso para a vida de vocês, tudo que está aqui, ó, no campo, né? 45 graus do meu ângulo de visão, incomoda, por mais que você não se perceba disso, né? Então, cuidem com isso também para gerar esse conforto mais no quarto de vocês, na sala de vocês, e sim na vida de vocês. E é isso. E parabéns para a G7 por esse projeto maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de eu estar fazendo parte dele, né? E da gente crescer com essa narrativa juntos. E tomara que passe bem rápido esse tempo para a gente ver isso pronto, né? Obrigada. Regina, então, só tenho a agradecer, sempre ouvir a Regina falar, é uma honra, né? A gente sempre aprende muito. Como a Regina falou, a gente estava até fazendo as contas, né? Regina, faz 26 anos o primeiro projeto que eu trabalhei com a Regina. E desde sempre ela realmente transformou os ambientes, trazendo com esse dom que ela tem, essa atmosfera que a gente vive um pouco aqui na Casa G7, que ela está traduzindo para o nosso projeto do Casa Terra. Então, muito obrigada pela presença de vocês também. A gente fica à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida adicional. Regina, maravilhoso. Obrigada por esse repertório que você trouxe para nós. E você falando me remeteu muito aos primeiros anos de arquitetura que eu fiz, que tem muito esse estudo sobre luz e sombra. E ficava lá na faculdade fazendo caixinhas e colocando luz e entendendo esses artifícios. Eu queria entender você na prática, assim, como que funciona esse início do processo criativo quando você pega um projeto novo para desenvolver? Hoje eu tenho uma equipe grande, são, na verdade, 10 arquitetos que trabalham, isso para o escritório de Light, nós somos os 8 maiores do Brasil. Isso me dá, a gente tem um braço em São Paulo, mas eu não abro mão de participar efetivamente de toda a parte da conceituação. Apesar de toda a minha idade, eu ainda tenho muita alegria de fazer parte disso, né? Quer dizer, a aposentadoria não está nos meus planos aí tão cedo, de tanto que eu gosto do que eu faço. E, na realidade, a primeira coisa que já está implícita dentro de mim é a natureza. Então, esse é o ponto de partida, né? O que eu quero trazer para esse projeto, eu aprendi com a natureza. Tanto é que quando eu dava aula e tal, eu falava, vai no parque, passa horas lá e traz todas as sensações, né? Tudo que vocês viram e tal. Toda a parte de inclinação, né? De luz e tudo mais, isso também a gente vê com as horas do dia que vai inclinando. Ou com uma lanterna, né? Que você bota a lanterna aqui, 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 vai vendo o monstro que você se torna com a luz errada. A outra inspiração são com os quadros do Caravaggio, que eu acho que foi a pessoa que mais trabalhou bem a luz e a incidência da luz sobre as pessoas, principalmente, porque depois foram iluminar objetos, fica mais fácil. A outra coisa é entender de arte, se aprofundar nas técnicas, porque a gente tem que iluminar obras de arte. No ano passado, eu fiz uma exposição, que aí foram os meus 40 anos de empresa aberta, na época com a Bernardo e Bruni, que eu era sócia do Jaime Bernardo, com uma lâmpada especial chamada Ketra, que tem 16 milhões de nuances do espectro
da cor e da luz. Então, a ciência realmente é muito grande. E eu peguei 2 quadros de propósito, da Leila Punhaloni, que é uma artista plástica aqui de Curitiba, um azul e um vermelho. E esse quadro, com a mesma lâmpada jogando nele, e cada um se comportava de formas diferentes. Aí você traz isso para a sua vida, né? O ser humano, aquilo que a gente joga para o outro, às vezes é o que o outro devolve para a gente. Se a gente é indelicada, o outro devolve também com uma indelicadeza. Ou se a gente transmite afeto, o outro também nos devolve com afeto. E então você precisa entender as camadas para poder fazer com que essa luz te devolva aquilo que você quer dela, né? Então, esse repertório todo é importante. Mas mais do que tudo é a alma e a poesia, porque eu não acredito se não tiver isso, né? O controle do ofuscamento, né? A questão de que nenhuma luz se justifica ser colocada se vai gerar qualquer desconforto para qualquer pessoa que seja. A questão de entender a faixa etária do usuário, né? Porque quanto mais velho você tem necessidade de mais luz. Mas o conceito é poesia, é emoção. Eu olho para cá, sabe? O que o coração diz, né? Como é que faz? E isso sempre a 4, a 6 mãos, sempre ouvindo também aquilo que o arquiteto de interiores ou o arquiteto de fachada e tudo mais quer fazer. Eu gosto muito das fachadas que a gente faz. Eu acho que aqui em Curitiba elas realmente se sobressaem perante outras que você não percebe a luz, você, né, sente aquela coisa que tem um pouquinho. Eu ilumino fachada com 2 watts, iluminando de um pé direito para o outro. Isso está no Queen Vitória, isso está no Chateau Carmelo. Então é isso, quer dizer, sempre quando vai, o que eu posso tirar? O que pode ser menos? O que pode ser menos disruptivo, né? Menos. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer até com a vida da gente, né? É menos brinco, menos anel, menos pulseira, menos cacareco em casa, menos coisa, quer dizer, né? A gente tem que se despir um pouco dos exageros, tomando cuidado às vezes, porque a gente está hoje numa situação onde existe uma sociedade muito emergente, então, que quer tudo, e aí tem que ter uma outra abordagem de venda, né? Mas um emergente só vai comprar aqui se ele entender essa essência da emoção, porque aqui não vai ter aquelas coisarada toda que eles veem lá em Balneário, que é, né? E então isso é isso, né? Eu não sei fazer projeto assim que brilha demais, que fica assim fora que tenha riscos de luz, nunca. Né? É menos, mais simples, mais quieto, sem muita. É isso. Que bom. Obrigado. Regina, parabéns, muito legal. Eu sou engenheiro de formação, então nunca tive estudo sobre luz. Sou engenheiro químico, nada a ver com essa parte. E me pegou muito, porque eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica e era luz branca das 7 da manhã às 9 da noite, todo dia eu saía exausto. E você mostrando ali até o relato da empresa lá de cripto, mostrou que realmente uma mudança ali melhoraria vários aspectos que a gente reclamava no dia a dia e que não eram ouvidos, né? Porque não davam a devida importância. Mas a minha pergunta é, você tem bastante tempo de experiência, como você mesmo trouxe, viu da lâmpada a incandescente até a vinda do LED agora. Como que você vê os próximos anos? Como que você está vendo que o LED está possibilitando que até pouquíssimo tempo atrás não era possível? Ou outras tecnologias que estão vindo aí que as incorporadoras ainda não estão utilizando? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu, a cada 2 anos, vou para Frankfurt, na Lighting Building, isso já há muitos anos, que é onde a indústria lança, né, todas as tecnologias. Aí é uma coisa assim mais pesada. E a cada 2 anos que tem a feira de iluminação, tem a Eurolute dentro da feira de Milão, né? Que um ano é cozinha, o outro ano é luz intercalada com Frankfurt. Ali a gente olha muito mais desenho, muito mais apelo decorativo. Frankfurt é muito mais técnica. Hoje, cada vez mais, os chineses estão ganhando força e as indústrias pós-pandemia, a feira diminuiu muito. E grandes players nem fazem mais parte da feira, mas aí quando a gente chega lá, a gente pega
eles convidam, né? Então a gente vai lá na Alemanha, na Erco, vai lá na Áustria, na Bartenbach, vai lá, aí alguns profissionais acabam indo para essas coisas justamente para ver de perto. Mas o que se viu mais foi justamente isso, a questão do respeito à saúde e a bem-estar. Isso é inegável. As empresas top, todas elas. E é o minimalismo. Tudo está ficando pequenininho, tudo está ficando imperceptível e com uma entrega de um fluxo bom de luz, digamos assim, zero ofuscamento, lentes douradas agora, refletores dourados, Bartenbach banhados a ouro, inclusive, para justamente trazer o resgate da memória afetiva, que é para onde o mundo está indo. A gente está indo para essa coisa mais sofisticada, do menos é mais, né? Do não protagonismo, que você quer estar... Isso está acontecendo com a moda, é o mesmo caminho, quer dizer, as coisas, as narrativas são as mesmas, né? Que hoje você está aí com essas... estampado lá um monte de marca e tal, enfim, não é mais, né, o desejo de uma grande parte da... Então, são bons produtos, com bons tecidos, com bons acabamentos, com bons LEDs, com boas lentes, né, com os bons refletores, que entregam aquilo que diz que vai ser entregue. Então, eu vejo assim que, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente não tem nenhuma loja que entrega isso, por exemplo. Porque talvez o mercado ainda não entenda, não sei por quê, mas está mudando muito, sabe? Eu acho que a tendência vai ser essa. E os chineses, por incrível que pareça, daí com preço desse tamanho, tá tudo também, não igual, mas aquele parece, mas não é, e aí que dá o medo da loja, que a loja vai lá e te oferece uma coisa, mas que a entrega não é a mesma, mas que parece, é parecido, mas não é igual. Então, esse cliente aqui não é do parecido, esse cliente é do genuíno, é o cliente do autêntico, do de verdade, né? Então, aqui a gente tem um cliente de verdade. Então, por isso que eu acho que a abordagem de vocês, que são da área de vendas, tem que ser para um outro lado. Isso aqui é super up-to-date, é o que está acontecendo no mundo afora, mas é uma coisa de verdade. A gente não vai entregar nada de mentira aqui, né? Porque o projeto é feito disso, é dessa simplicidade, entendeu? Né? Como uns cacos de pedra aqui, mas é isso, entendeu? A natureza também é assim, mas esse veio e tal, é isso aí, né? Então é dentro da verdade, eu acho. Que bom, gente, muito obrigada. Vai.